Shalom, povo lindo de Jesus, bom dia, bem-vindos a mais um Revocional. E é muito bom termos a alegria de começarmos o dia aqui. Ontem não tivemos por uma questão excepcional, mas é bom também como a ausência nos ministra o valor de algo, né? A sabedoria popular já diria que muita gente só dá valor quando perde. As pessoas do mundo falam assim, mas a ausência ministra o senso de valor, de preciosidade de algo que nós temos. Mas eu espero que você tenha desenvolvido um tempo particular com Deus no seu dia. Isso é muito importante, mesmo que não tenha em algum momento algo coletivo, você pode desenvolver um período pessoal, um período particular com Deus na sua manhã, no seu dia. Isso é muito precioso. Amados, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 30. Mateus capítulo 25, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25, versículos 14 até o 30. Nesse texto está explicada a parábola dos talentos, a famosíssima parábola dos talentos. Como são 16 versículos, para nós sermos mais dinâmicos aqui, eu vou deixar que você leia em casa, tá bom? Marca na sua Bíblia, você vai ler em casa. Mas não fecha a Bíblia não, porque eu vou citar um ou dois versículos desse texto. Só não vamos ler inteiro, tá? Só não vamos ler inteiro. Mas o texto é muito conhecido, a parábola dos talentos, eu posso relatar aqui para você. O Senhor Jesus, ele utiliza uma figura para elucidar como funciona o reino dos céus. Olha o que diz o versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. E assim começa. Então Jesus, ele está ilustrando o funcionamento do reino dos céus. Quem estava conosco ontem, no culto de quarta-feira à noite, na nossa igreja Lírio Armação, quem quiser, vai lá no canal da Lírio Armação. Inclusive, deixa um like aqui, gente, nesse vídeo, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho. E quem estava conosco ontem viu que nós ministramos um pouco sobre o funcionamento do mundo espiritual. Então, Jesus, quando ele começa dizendo assim, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a seguinte história. Ele está tentando explicar como as coisas funcionam. E essa história é muito simples. Havia um senhor que precisou fazer uma grande viagem e ele confia para os seus servos níveis de talentos. E talentos aqui, gente, é o nome da moeda, tá? Que bom que a palavra talentos até ajuda a explicar, a aplicar essa palavra. Mas talentos aqui é uma moeda, assim como no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, na Europa é o euro, talentos é a moeda aqui. Então tem 3 servos que recebem 3 quantidades diferentes de talentos. O primeiro servo recebe 5 talentos, o segundo servo recebe 2 talentos, o terceiro servo recebe 1 talento. O que recebe 5 trabalha diligentemente, desenvolve, e quando o senhor dele volta, ele recebe 5 e apresenta 10. O que recebeu 2 apresenta 4 com o resultado. E o que recebeu 1, ele apresenta apenas esse 1. E é interessante que esse 1, ele dá uma desculpa, né? Olha o que diz aqui o versículo, vamos ver aqui, versículo 18. Ó. O servo que recebeu 1 talento, ele cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Aí quando o Senhor volta e faz a entrevista com os 3, versículo 24, olha o que o Senhor fala. O servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. E o Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem, lhe será tirado. Gente, é muito interessante que a dinâmica dos versículos 25 e 26 relata uma espécie de... É como se o Senhor estivesse desmascarando esse servo. No versículo 24 e 25, o servo fala, olha, eu tive medo, eu sabia que o Senhor era um homem severo, o Senhor colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro e escondi na terra.
Pense comigo. Isso parece até uma coisa, né? Ó, coitadinho, né? Bem intencionado. Né? O cara tá bem intencionado. O cara, ele não foi inteligente, mas pelo menos a intenção dele foi boa. Mas no versículo 26, o Senhor responde assim: servo mau e preguiçoso. Gente, maldade e preguiça são aspectos morais. Já preguiça tem a ver com moralidade? Sim, preguiça é pecado, gente. Não estou falando que aquela leseira que você sente, não é isso. Isso aí todo mundo sente, é uma questão corporal. Falo de preguiça como um vício da alma. Tá? Então, maldade e preguiça são questões morais, questões espirituais. Então, quando o Senhor fala assim, servo mau e preguiçoso, ele está desmascarando uma intenção que se esconde atrás de desculpas. E aqui eu já quero começar a ministrar profundamente sobre sua vida, porque você não pode deixar de desenvolver aquilo que Deus te deu, sob a égide, sob o suporte de uma desculpa. Ah, Tiago, Deus me deu isso, mas olha, infelizmente, o lugar que eu estou, a família de onde eu vim, infelizmente, a situação financeira. Queridos, o que eu tenho visto, por exemplo, recentemente, eu vi muitas pessoas falarem assim, olha, hoje em dia eu não quero ter filho, porque hoje em dia é difícil ter filho. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui estou abrindo esse parênteses aqui meio que do nada, né? Mas Deus está falando contigo aí. Isso aqui, eu não vou ter filho porque ter filho hoje é difícil. Olha o mundo como está, o mundo está complicado, criar filho nesse momento é difícil. Gente, sempre foi difícil criar filho. Todas as épocas foram desafiadoras. Toda época vai ter o seu desafio. Talvez você olha para hoje e fala assim, é desafiador, lá na frente pode ser até pior. Entende? Se você olhar para a geração, vocês que são adultos, nós que somos adultos aqui, você olhar para a geração dos seus pais, você vai ver que seus pais tinham menos condição do que você. A situação do Brasil era pior. Se você volta a 20, 30 anos atrás, o Brasil tinha a chamada hiperinflação. Né? Você ia no mercado de manhã, o feijão estava um preço, quando você ia no mercado de tarde, o feijão estava 10 vezes mais. Onde era mais difícil ter filho, agora ou antes? Ah, Tiago, não, mas a violência, se recua um pouco mais, o mundo teve a Segunda Guerra Mundial na metade do século XX, teve a Primeira Guerra Mundial, né? Diversos aspectos de infraestrutura no Brasil estão muito mais desenvolvidos agora do que antes. Então, assim, na verdade, em todas as épocas, teremos desafios para nós vivermos aquilo que Deus nos propôs. Então, esse é só um exemplo. Muita gente está dizendo assim, eu não quero ter filho. Até a dúvida é até natural, que realmente se olha para o mundo assim e se assusta. Mas dizer que não vai ter só porque é difícil criar hoje em dia, você não está discernindo o presente que é gerar filhos, formar família, né, discipular uma nova vida, dar continuidade à sua existência. E mesmo que você tenha uma impossibilidade física, uma impossibilidade genética, já infelizmente eu não posso ter filhos por uma questão física, você pode adotar, você pode ser pai, mãe de alguém. Quantos filhos de pais órfãos estão aí esperando uma adoção? E olha, uma coisa até interessante, a igreja cristã, ela costuma muito bater contra a questão do aborto. Né? Não pode tirar o filho, não pode tirar o filho, não pode tirar o filho. E é bom combater essa questão do aborto, porque são valores que nós carregamos, nós expomos esses valores e porque acreditamos nele. Mas uma das respostas para isso é nós levantarmos um espírito de adoção. Nós temos respostas para crianças que estão em orfanatos nesse momento, esperando fazerem parte de uma família. Quem sabe Deus não está falando com você através desse devocional aqui e você vai ser resposta para a vida de alguém. Então, muitas vezes, a gente se esconde atrás de desculpas e deixa eu ministrar algo sobre a sua vida. Desculpas são bandejas que sempre estarão diante de você. Basta você pegar. Desculpas são como bandejas diante de você. Sempre estarão diante de você. Basta você pegar. Quem já foi num rodízio, um rodízio de churrasco, poxa, dá até vontade aqui, né? Antes de fazer um churrascão. Quem já foi num rodízio sabe que você está lá sentado num rodízio, aí volta e meia, passa picanha, alcatra, chão de dentro, cupim, diversas carnes, vão passando. Então, sempre diante de você. Basta que você pegue aquilo que você quer. Mas se você não quiser comer, não adianta, irmão. Pode vir a carne A, carne B, carne C. Pode vir o que for. Você decidiu no seu coração, não vou comer. Então não é questão da desculpa se apresentar, porque ela sempre vai se apresentar. É questão de você ser mais forte do que a desculpa que se apresenta. Então talvez a sua desculpa venha até disfarçada, né, de uma boa justificativa, como esse servo falou. Olha, eu tive medo de te decepcionar, então eu guardei
o talento que você me deu. Aí Deus vai lá e desnuda, desmascara, servo mau e preguiçoso. Então, por trás da sua... Você precisa discernir isso, querido. Se por trás da sua desculpa não tem, na verdade, um espírito de incredulidade. Você tem que discernir se por trás da sua desculpa não tem um espírito de incredulidade que está paralisando você, né? Que está mexendo, que está travando sua vida. Eu quero desatar isso aqui agora em nome de Jesus, abrir os teus olhos, que caiam as escamas espirituais nos seus olhos, para você entender o que Deus está querendo realmente fazer sobre a tua vida. E uma outra coisa que eu quero ministrar sobre esse texto é que essa parábola diz que o Senhor, ele dá um talento, né? E o talento aqui, deixando bem claro, é a moeda daquela época. Ele dá uma quantidade de dinheiro específica, perdão, em relação à quantidade de cada um. Deixa eu pegar o versículo certinho aqui, para a gente ler. Mateus 25, do 14 ao 30. Aqui, versículo 15. Vamos no finalzinho do 14, né? O finalzinho do 14. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Presta bem atenção, que eu vou ministrar algo profundo sobre sua vida agora. Você vai pegar isso aqui vai mudar a forma como você vê muitas coisas. Presta bem atenção. A Bíblia está dizendo que o Senhor, ele deu o talento conforme a capacidade de cada um. Então você vai ver que uns têm 5, outros têm 2, outros têm 1. São medidas, né, extensões no mundo espiritual. Mas isso não é uma coisa fixa, gente. Isso é uma coisa variável, isso é uma coisa que pode mudar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você olha e fala assim, poxa, eu recebi pouco, fulano recebeu muito. E aí uma inveja começa a ser gerada no seu coração, um espírito de comparação começa a ser desenvolvido dentro de você, isso vai matando o teu sonho, matando o teu chamado. Eu não quero te convidar a se comparar com ninguém, não quero te convidar a você achar que tem pouco, mas eu quero te fazer entender uma chave que está aqui nesse texto. Perceba, a medida inicial é dada conforme a capacidade de cada um. Mas essa capacidade ela vai sendo ampliada conforme a diligência com aquilo que Deus te deu. A capacidade vai sendo ampliada conforme a diligência daquilo que Deus te deu. Vamos utilizar um exemplo bem específico, né? Às vezes você está olhando algumas crianças, você vê uma criança assim brincar, aquelas brincadeiras de Lego, de construção, castelo de areia. E é interessante, eu não tenho essa inteligência, por exemplo, para a da engenharia, eu não tenho esse tino. É uma questão mais humana, filosófica. Vocês já me perceberam, história, geografia, é uma coisa mais essa. Então eu não tenho aquele tino, mas é interessante como tem crianças que desde a sua tenra infância, elas já demonstram ali um tino, uma capacidade, um senso espacial, uma noção de construção diferenciada. Ali é um talento natural, é uma inclinação que Deus deu àquela criança. É claro que tem fatores genéticos, tem fatores sociais, tem fatores do ambiente, mas em suma é Deus que escolheu. Ah, Thiago, porque nasceu naquela família. Ô irmão, e quem que escolheu nascer naquela família? Foi Deus que colocou lá, entendeu? Às vezes você fala assim, Thiago, eu não queria ter nascido na minha família. Você não escolheu isso, foi Deus. E quem escolhe melhor, você ou Deus? Percebe? Então pega isso aí no teu espírito, aleluia, e vamos que vamos. Quem colocou você na tua família foi Deus. Quem colocou aquela criança naquela família para pegar aquela carga genética foi Deus. Então às vezes você vê a família toda tem esse tino, né? Esse tom para engenharia. E muitas vezes você vai ver que isso aqui é muito interessante, gente. É muito interessante. Às vezes, um grande engenheiro, grande que eu falo assim, conhecido, montou uma construtora, ganhou milhões, muitas obras, um grande engenheiro. Ele tem o mesmo senso, falando de senso, noção natural. Ele tem a mesma percepção de engenharia do que um pedreiro, que talvez só vai ganhar um custo muito menor do que o engenheiro ganha na obra toda. E vai fazer um trabalho muito mais pesado. Porque os dois têm o mesmo tino, o mesmo senso de construção. Tem muito pedreiro que ele só no olho, assim, no olho. O cara estudou engenharia, faculdade, tudo, e faz um prédio assim, um pedreiro no olho, fala assim, isso aqui tá errado, aqui tá errado, ali. Porque o conhecimento dele, embora não seja acadêmico, é prático.
Mas o senso é a mesma coisa. Agora, uma coisa é você ter o senso, outra coisa é você desenvolver. Aquela criança, ela tem um talento natural, mas ao decorrer da vida dela, ela vai precisar desenvolver, até que ela seja uma grande profissional envolvida na área da construção, tá? E muitas vezes, seja um pedreiro, seja um engenheiro, seja um mestre de obras, seja qualquer função envolvida na área da construção, quanto melhor o seu resultado, mais clientes você vai ter. Imagine, principalmente para essa área de construção, vale muito aquele princípio do boca a boca, né? Fulano, você tem um pedreiro para me indicar, tem um arquiteto, tem um engenheiro para me indicar. Aí eu conheço fulano quando fez a obra na minha casa, muito bom, muito diligente, cara é excelente, responsável, boca a boca, vai crescendo. Você está sendo fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? É desenvolver o pouco que Deus te deu. Às vezes você olha alguém pregar, você fala assim, poxa, fulano tem um talento para pregar. Quando eu vejo fulano falar, eu paro para ouvir o negócio, ele consegue ali chamar a atenção das pessoas. Isso é uma coisa, mas fulano não estuda, fulano não lê Bíblia, fulano não pesquisa, fulano não ouve pregação. O que é que vai acontecer? A tendência é ele ficar estagnado. Gente, uma coisa é uma criança de 1 ano falar uma frase. Você fica encantado, uma criança super inteligente. Só que quando essa criança cresce, chega ali 8 anos, 10 anos, ela não pode estar falando só uma frase. Uma criança com 8 anos, 10 anos, estiver falando só uma frase, vai ter alguma questão com ela. Opa, temos que ver aqui. Ela deveria estar mais avançado. Um adulto, ele vai ter que ter um nível de desenvolvimento muito maior. Por quê? Desenvolve o que Deus te deu. Você precisa trabalhar naquilo que Deus te deu. E eu vou te mostrar aqui agora nesse texto, olha o que está escrito. Quando o Senhor volta da grande viagem, ele chama os 3 servos, o que tem 5, 2 e 1. E olha só, depois de muito tempo, versículo 19, e aqui nós vamos encerrar. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Então o Senhor disse, olha só, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muito mais. Venha celebrar comigo. Esse servo teve uma promoção. Então, Tiago, mas eu recebi pouco. Mas com esse pouco, quando você é fiel nesse pouco, Deus começa a ampliar teu território no mundo espiritual. Talvez realmente, de fato, o que você tem hoje é pouco, mas quando você consegue demonstrar, expandir diligência, fidelidade, você fazer com zelo, mesmo que seja para poucas pessoas, mesmo que ninguém esteja te vendo. Olha, quem cozinha bem no restaurante grande ou cozinha bem no jantar de família. Quem cozinha bem no restaurante grande ou cozinha bem no jantar de família, não tem essa. Se você realmente é bênção no que Deus te deu, você vai fazer bem feito, independente da quantidade de pessoas que está te vendo, independente da recompensa atual, a sua diligência. E guarde aqui o que eu vou ministrar no teu coração agora. Não confie, não espere, não deposite sua confiança na recompensa dos homens. Poxa, Tiago, estou sendo tão diligente, estou sendo tão eficiente, estou buscando aqui, estou trabalhando, estou fazendo de tudo aqui, mas ninguém me reconhece. Querido, Deus fará o papel do recompensador para você. Se os homens não te reconhecerem, te negarem esse reconhecimento, Deus vai operar justiça para você, porque isso é um princípio espiritual. Isso não fica sem pagamento no mundo espiritual. Então, mesmo que você tenha pouco, seja diligente. O que teve 5, vamos dizer que ele tinha muito, foi diligente. O que tinha 2, já tinha menos da metade. 2 é menos da metade de 5, mas ele foi diligente e também mais lhe foi acrescentado. Agora, o que tinha 1, colocou um monte de desculpa. Poxa, porque eu achava que você era isso, não sei o que ia acontecer e tal. Eu resolvi enterrar. Aí o Senhor desmascara. Olha, por trás das desculpas que você está dando, infelizmente, tem um servo mau e preguiçoso. Querido, não permita que nenhuma desculpa venha frear
aquilo que Deus ministrou sobre as suas mãos. O que é que Deus tem colocado sobre as suas mãos? Eu quero encerrar esse devocional não com a resposta, mas com a pergunta. O que é que Deus tem colocado nas suas mãos e o que você tem feito com o que Deus tem colocado no seu coração, colocado nas suas mãos? Amém, gente? Vamos orar? Pai de amor, te dou graças por esse tempo tão precioso. Ministro agora o fogo do Santo Espírito sobre a vida de cada um dos que estão me assistindo, para que possam ser diligentes, que a tua diligência do céu possa ser ministrada sobre eles. Pai, não nos permita ficarmos paralisados debaixo de desculpas que muitas vezes nós criamos, e outras que realmente existem, mas que não são mais fortes do que nós. Senhor Deus, nos leva além, nos leva a transcender, a romper, a desatar essas limitações de hoje, porque nós temos fé em Ti. Mesmo que o homem não nos recompense, mesmo que o homem não nos reconheça, o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos reconhecer. Mas principalmente, Pai, nós temos fé que o Senhor Deus é multiplicador da semeadura que nós fazemos. Nos encoraja nessa manhã, em nome de Jesus. E dá um excelente dia a cada um dos meus irmãos e a mim também. Essa é a nossa oração. Amém. Tamo junto, gente. Gratidão no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho, as notificações. Deixa o like. Hoje é quinta-feira, 19 horas. Tem mentoria ao vivo com o nosso pastor Diogo. Vai ser uma bênção para você participar. Vem para o nosso clube de membros, clicando no primeiro link da descrição e ativando a opção Imersão Renovamente. Vem com a gente. Vai ser uma bênção muito preciosa. Shalom no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.